Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Maravilha. Deus é bom, né? É uma honra, um privilégio estar aqui, irmãos, para que juntos possamos adorar e oferecer a Deus, né? Oferecer ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração. Eu estava pensando lá nos irmãos lá do sul, né? A situação está tão difícil e os irmãos acostumados, né, a adorar a Deus nas suas igrejas, muitas não estão tendo culto. E isso é tão triste, né, irmãos? Tão desagradável, é muito, muito difícil. E os irmãos sabem que nas igrejas, algumas igrejas presbiterianas lá estão abrigando irmãos, né? Tem irmãos morando na igreja, porque perderam suas casas, perderam tudo. Então, irmãos, é muito importante que a gente continue intercedendo por essas pessoas, como foi feito aqui. Eu convido você para que nós possamos agora nos alimentar da palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2, o verso 1 até o versículo 11. O tema da mensagem é o milagre da transformação. Vamos ver o que o Espírito de Deus tem para falar conosco nesta noite. Evangelho de São João, capítulo 2, verso 1 até o 11, e pedir ao Espírito de Deus que venha trabalhar em nós, não é? Porque não adianta eu ficar falando aqui se o Espírito de Deus não revelar a sua palavra. Então, vamos nos desligar das coisas que são de baixo, vamos nos desligar dos negócios dessa vida, para que nós possamos ver o que o Espírito de Deus tem para falar conosco nesta noite. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 até o 11. Diz assim: as bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os seus serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Maravilha, hein? Nós estamos vendo aqui, irmãos, a história de um casal à beira da humilhação, né? Um casal que estava à beira da humilhação. Mas sabe qual é a parte boa aqui? É que Jesus também foi convidado para este casamento, não é? Irmãos, nós precisamos convidar Jesus para estar no nosso casamento. Nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa família. Nós precisamos convidar Jesus para estar no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Porque quando você convida Jesus para estar na sua família, no seu trabalho, né, nos seus afazeres,
Quando você convida Jesus, o milagre acontece, não é? É preciso dizer, irmãos, que nos tempos de Jesus, a festa de casamento durava 7 dias, né? Hoje não. Hoje os casamentos são feitos, né, na nossa cultura, são feitos e duram ali no máximo um dia, não é isso? Mas na cultura judaica, eu não sei se atualmente é assim, mas na época de Jesus duravam 7 dias. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para algo interessante, né? Provavelmente esse casamento era de algum parente de Maria, né? Mãe de Jesus. Muito provável era de algum parente, porque você vai ver aqui que Maria tomava a frente aqui, né? Ela estava ajudando ali na organização do casamento, né? E a palavra está dizendo aqui que Maria, os discípulos e o próprio Jesus foram convidados para esse casamento. Mas, embora eu tenha dito aqui que é importante convidar Jesus para estar no nosso casamento, é importante Jesus para estar na nossa família, mas eu preciso chamar a sua atenção que mesmo Jesus estando presente, problemas também acontecem, irmãos. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Jesus foi convidado para o casamento, mas mesmo Jesus estando lá, o que aconteceu? Acaba o vinho. Eu gostaria que você se colocasse no lugar desse casal, porque eu tenho dito, irmãos, que toda vez que eu estou lendo um texto, parece que eu sou transportado para mim tentar entender ali, parece que eu estou ali, vivendo aquela situação. Imagine você num casamento, convidados chegando, e você sabe, né, não havia facilidade no transporte na época, então tinha gente que viajava dias para chegar no casamento. Uma semana de festa. E parentes chegando, e aí o povo está chegando e Maria percebe um problema, o vinho está acabando. Jesus está ali, Jesus foi convidado, mas o problema está acontecendo. Às vezes eu vejo pessoas dizerem, venha para Jesus e tudo vai dar certo, venha para Jesus, sua vida vai ser uma maravilha, venha para Jesus que tudo vai ser um mar de rosa. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, mesmo Jesus estando na sua família, mesmo Jesus estando no seu dia a dia, mesmo Jesus estando com você, problemas poderão acontecer. Como foi o caso ali? Um casal convida Jesus para uma festa e um problema acontece. Acaba o vinho. Não é? Então, nós vamos ver que mesmo Jesus estando presente, problemas poderão acontecer. Mas me chama a atenção aqui o verso 3, olha só. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Irmãos, é interessante, né, a sensibilidade de Maria. Maria, ela viu o problema ali. Você já imaginou ali uma festa cheia de convidados e o povo está querendo beber? O povo quer vinho. O povo não está olhando o que está acontecendo, não. Eles querem vinho. Mas Maria está cuidando da organização ali e ela viu o problema. Mas mais do que ver o problema, ela se importou com aquele problema. E por fim, ela buscou uma solução para o problema. Enquanto o povo está alegre, enquanto o povo está contando caso, enquanto o povo está se divertindo, ela está acompanhando a situação ali daquela casa. E ela viu que aqueles noivos vão passar por um constrangimento terrível, porque era terrível, irmãos. Dentro da cultura judaica, você deixar faltar vinho num casamento era um insulto. Dentro da cultura judaica, não existia refrigerante na época, entenderam? Não existia uma limonada.
Era vinho, tinha que beber vinho. Se faltasse vinho, você estava insultando os convidados. Então Maria, ela vê o problema, ela se importa com o problema e ela vai buscar uma solução para o problema. Eu aprendo muito com Maria. Sabe por quê? Porque o nosso dia a dia está tão corrido, nós estamos correndo tanto, que nós estamos assim insensíveis aos problemas das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes as pessoas estão comentando com nós sobre problemas, dificuldades, coisas que para nós parece que não tem importância, mas para aquela pessoa aquilo é muito importante. E às vezes a gente deixa de ouvir até mesmo pessoas que estão próximas de nós. Às vezes nós não temos tempo para ouvir a dificuldade do próximo, mas Maria viu ali um problema, Maria se importou ali com aquele problema e ela buscou uma solução para aquele problema. Ensinando para nós que é muito importante que nós também façamos da mesma maneira. Nós precisamos estar sensíveis à dificuldade das pessoas. Nós precisamos estar sensíveis aos problemas que as pessoas estão passando, se importar com isso e buscar uma solução para o problema. É muito importante que a gente dê apoio, é muito importante que aquilo que nós não podemos fazer, que a gente busque ajuda, para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E olha só que interessante, né? No verso 3, continua dizendo assim, olha só, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então, veja só que Maria, de certa forma, que ela está intercedendo pelo casal. Não é isso? Eles não têm. Entenda uma coisa, irmãos, me chama muita atenção aqui. Maria está numa festa. Muita gente para lá e para cá. Uns cantando, outros contando história, outros bebendo, outros se divertindo. E Maria está preocupada com uma situação. Não é isso? Mas ela vai levar um problema para uma pessoa da festa. Você consegue imaginar Maria chegando para um convidado e dizendo assim, olha, não tem vinho aí. Você consegue imaginar Maria chegando para outro dizendo assim, olha, o vinho está acabando. Já pensou que caos, que tumulto, que humilhação para aquele casal? Você já pensou se Maria passa esse problema para pessoas erradas, pessoas que iam difamar aquele casal ali? Pessoas que iam fazer comentários maldosos, que insulto. Como é que pode dar uma festa de casamento, deixar o vinho acabar? Mas Maria vai interceder por aquele casal para a pessoa certa. Ela vai procurar Jesus. Você tem alguma dúvida de que Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus? Ora, pois se no seu nascimento o anjo vem e anuncia para ela que ele seria o salvador do seu povo, ele fora gerado pelo Espírito Santo, você acha que Maria tinha alguma dúvida quanto a isso? Ela vai interceder por aquele casal junto à pessoa certa. Irmãos, eu já vi crentes que às vezes estão passando por luta, estão passando por problema, estão passando por dificuldade, e ele começa a abrir a vida dele para o ímpio. Ele começa a falar dos problemas dele para pessoas que não têm aliança com Deus. Ele começa a falar das aflições, das dificuldades, das angústias, para pessoas que não têm Deus na vida. E sabe o que acontece? Paulo chega a dizer lá em Romanos, que por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado. Sabe por quê? Porque, como eu disse, até mesmo Jesus estando no casamento, faltou vinho. Ou seja, ainda que você tenha Jesus na sua vida, lutas e tribulações virão. Lutas e dificuldades acontecem, mas veja aqui o que Maria fez. Ela vai levar o problema para a pessoa certa. Ela não saiu comentando com os convidados. Ela não saiu falando dos seus problemas, das suas dificuldades, do seu medo, da sua angústia. Ela não saiu comentando aquilo no meio da festa. Ela intercedeu pelo casal junto a Jesus. Nós temos muitos problemas no nosso dia a dia.
Nós temos muitas angústias, muitas dificuldades, muitas aflições, mas nós vamos abrir a nossa vida com o nosso Salvador. É com Ele que nós vamos falar. É com Ele que vamos pedir uma solução. É para Ele que vamos contar os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, assim como Maria fez. Não abra sua vida para o ímpio. Não abra sua vida para pessoas que não têm aliança com Deus. Não abra sua vida para pessoas que não têm temor de Deus. Você tem toda a liberdade de procurar um servo de Deus e falar das suas angústias, falar das suas dificuldades. Você tem todo o direito de procurar uma serva de Deus e pedir um conselho e falar dos seus problemas, das suas dificuldades. Tiago chega a dizer assim: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Não é para comunicar com pessoas que não têm aliança com Deus. Não é para abrir a sua vida para pessoas que não têm temor de Deus no coração, não. Maria detectou o problema, mas levou para Jesus. Levou para a pessoa que podia resolvê-los. Prosseguindo aqui no verso 4, veja só. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, sabe que às vezes, quando a gente lê esse texto, parece que Jesus está sendo grosseiro com a sua mãe, né? Ele fala assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele não está sendo grosseiro com a sua mãe. Mulher era um termo respeitoso na época. Era a mesma coisa de você falar assim: senhora, que tenho eu contigo, né? Você vê que no momento da crucificação, Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Falando, né, que João, o apóstolo João, de agora em diante, cuidaria dela. Então, mulher era um termo respeitoso, equivale a você dizer assim: senhora, né? Então veja só a resposta de Jesus para Maria. Então ele falou, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sabe o que eu aprendo com esse versículo aqui? Primeiro, que Jesus não pode ser manipulado, né? Porque Maria, de certa forma, na sua ansiedade, está vendo um problema acontecer. Está faltando vinho. O povo não quer saber, o povo quer beber. Os convidados estão chegando. Tem mais gente chegando. E tem mais gente para chegar. E são 7 dias de festa. Aí Maria vai: Jesus, o vinho está acabando. Mas, irmão, Jesus não pode ser manipulado. Deus não vai fazer o que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Não, Ele vai fazer conforme a sua vontade e no seu momento. Às vezes, por incrível que pareça, mas eu já vi pastores dizendo assim: Deus tem que fazer. Coloca Deus na parede, Ele prometeu, Ele tem que fazer. Meu Deus, isso para mim soa como blasfêmia. Deus não nos deve nada. Ele não pode ser manipulado. A palavra chega a dizer assim: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Mas a palavra está dizendo que o que pede recebe, mas não está dizendo que vai receber o que pediu, não. O que pede recebe, mas não necessariamente vai receber o que pediu. Vai receber o que é melhor para você. Vai receber o que Deus entende que vai ser o melhor para você. Então não adianta achar que pressionando Jesus, que colocando Deus na parede, que Ele tem que fazer, que é promessa dele. Não, Deus não pode ser pressionado. Jesus não pode ser manipulado. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, Deus não faz nada antes da hora. Não era a hora de Jesus se manifestar ainda. Não era o momento de Jesus se manifestar. O momento é o momento dele. A hora é a hora dele. Deus não anda conforme o meu calendário. Deus não tem um relógio parecido com o meu. O tempo é Deus quem faz. O dia é Deus, a Deus pertence. E Ele vai fazer no momento dele.
Então, veja só, interessante aqui, no verso 5, diz assim: então ele falou aos serventes, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria, percebendo que a parte dela já tinha terminado, né? Como eu disse aqui, ela viu um problema, ela se importou com o problema e ela buscou solução para o problema. A parte dela terminou. Ela identificou o problema, se importou com ele, buscou solução para ele, levou para quem podia resolver. O que mais ela pode fazer? Nada, agora é esperar, né? Então o que ela faz? Ela chama ali os serventes da casa e diz assim: olha, está vendo Jesus ali? Fazei tudo quanto ele vos mandar. Irmãos, nós precisamos nos submeter. Ela disse aos serventes: se submetam ao que ele mandar. E às vezes o ser humano, ele quer se rebelar. Às vezes o ser humano, ele não está sensível àquilo que Deus coloca para ele. Muita gente quer ter Jesus como Salvador, mas não quer tê-lo como Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Sabe por quê? Porque quando você se submete à vontade de Deus, aquilo que está vazio se enche. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, aquela vida que está sem sabor como a água, passa a ter sabor como o vinho. Então, é muito importante que nós venhamos a nos submeter à vontade de Cristo. Prosseguindo aqui no verso 6, diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então deixa eu fazer só um parêntese rápido aqui. 6 talhas de pedra, o que eram essas 6 talhas, irmãos? 6 bacias de pedra, entenderam? Vocês já viram aquelas bacias grandes que as pessoas plantam, né? Aqui a gente usa ela como vaso para pôr planta, né? Mas lá não, eles usavam ela para armazenar água. Eram 6 bacias de pedra. E ele diz aqui que cada uma cabia, deixa eu ver aqui quantas metretas que ele colocou aqui, olha só. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma cabia de 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas, ou seja, 80 ou 120 litros de água, né? 80, né? Ou 120 litros de água. Então, o que Jesus vai mandar essas pessoas fazer? Encher essas talhas de água. Encher essas bacias com água. E você acha que era fácil? Você acha que eles chegaram lá, abriram a torneira, pegou a mangueira, encheu? Não. A água era tirada de um poço. Tinha que tirar a água do poço, subir com a corda, encher. Sabe quanto dava aqui essas 6 talhas cheias? Mais ou menos 700 litros de água. Mais ou menos 700 litros. Em outras palavras, você imaginar, um tambor grande é 200 litros, certo? Então, imagina aí 3 tambores cheios de água, tirando do poço, puxando a água e mais um pouco, mais ou menos 700 litros de água. Jesus manda aqueles serventes, né, encher as talhas de água. Olha só o verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Irmãos, preste bem atenção que nós podemos aprender aqui. Jesus está operando o milagre da transformação. Eu tenho para mim que aqueles serventes devem ter até coçado a cabeça. Peraí, mas está faltando vinho, esse homem está mandando encher aqui de água? Não é possível um negócio desse não. Não tem vinho e ele está falando de água. Está faltando é vinho, água tem. Mas Jesus está mandando encher aquelas 6 talhas de água. Irmãos, nós nunca devemos discutir com Jesus. A vontade de Deus às vezes parece confusa para nós, mas nós precisamos nos submeter, né? E o que eu aprendo aqui com essas 6 talhas? Eu disse aqui que são 6 talhas de pedras.
Eu entendo aqui que essas 6 talhas representam um ser humano. Sabe por quê? Porque 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, não é isso? Que está escrito lá em Gênesis. Então, para que haja transformação em nossas vidas, é preciso encher as talhas. Eu disse aqui, uma certa ocasião, que quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele disse assim, olha, tirai a pedra. Fala, mestre, que é isso? Mas está cheirando mal. Ele disse, tirai a pedra. Será que aquele que ressuscitou um morto com 4 dias não poderia fazer essa pedra rolar sozinha? Poderia. Mas ele ordena para aquelas pessoas, tirai a pedra, sabe por quê? Porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus vai fazer é o que você não pode fazer. Assim, mais uma vez acontecendo aqui, Jesus está dizendo, enchei as talhas. Espera aí, mestre, mas nós vamos ter que abrir o poço, jogar lá dentro o vaso e puxar a água, são quase 700 litros de água, mas ele está mandando encher as talhas. Ele pode transformar água em vinho? Pode, mas quem vai encher as talhas é você. Não é isso? Então, ele poderia fazer até um milagre no estalar de dedos. Poderia fazer aquelas talhas serem cheias de água no estalar de dedos. Mas ele manda que aqueles serventes vão até lá no poço e encham aquelas talhas. Porque Deus não vai fazer o que nós podemos fazer. Então, para que haja transformação, é preciso encher as talhas. Deus conta conosco para encher as talhas. Assim como contou com aquelas pessoas para rolar a pedra, para que Lázaro ressuscitasse. Igreja de Cristo, preste atenção. Deus conta com você. Deus conta comigo para encher talhas que estão vazias por aí. Está cheio de talhas vazias por aí. Sabe, tem pessoas que ele olha para a vida dele e não vê nem sentido. Ele não sabe de onde veio, por que está aqui e muito menos para onde vai. Não é isso? Estão com suas talhas vazias. E Deus quer encher essas talhas, mas Ele está contando com você. Ele está contando comigo. Ele está contando com a igreja, para que nós possamos encher essas talhas. Sabe, a água não tem sabor, mas o vinho tem. E muita gente está levando uma vida também sem sabor. Muita gente está levando uma vida sem gosto de nada. Mas Deus quer trazer alegria para essas pessoas. O vinho é conhecido por deixar a pessoa alegre. É isso que Deus está querendo fazer. Transformar vidas sem sabor em vidas com sabor. Sabor de alegria. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, Jesus está transformando vidas. Como é incrível a maneira que Ele tem transformado casamentos. Como é incrível a maneira que Ele tem transformado famílias. Famílias que já tinham perdido o sabor. Famílias que estavam vazias. Famílias que não tinham gosto de nada. Ele continua transformando água em vinho. Sabe, é incrível como Ele tem transformado situações. Pessoas que já davam as suas vidas como perdidas. Pessoas que já não tinham esperança com mais nada, sem sabor de nada, mas Ele continua transformando a água em vinho. Para finalizar essa palavra, eu quero ler com você o verso 8, 9 e o 10. Veja só. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe o que é interessante aqui? Que Jesus, Ele opera o milagre da transformação. Ele transforma a água em vinho, mas Ele dá uma ordem. Ele fala com aqueles serventes assim, olha, levai ao mestre-sala. Sabe quem que era o mestre-sala? O mestre-sala era o chefe do controle de qualidade da festa. Era ele que inspecionava se o vinho estava bom. Era ele que verificava a qualidade do vinho. E havia um costume nos casamentos que os noivos serviam primeiro o vinho bom.
Sabe por quê? Porque quando você chega são numa festa, você consegue perceber o sabor do vinho. Se o vinho é bom, você percebe. Mas se o vinho é ruim, você percebe também. Então, qual era o costume da época? Servia-se primeiro o vinho bom. E aí, depois que as pessoas já estavam embriagadas, começava-se a servir o vinho de qualidade inferior. Porque o sujeito já estava tão bêbado que ele não sabia o que era bom e o que era ruim. Não é isso? Então, o mestre Sala prova o vinho, vai até o noivo e diz assim, peraí, mas todo mundo serve primeiro o vinho bom. E depois ele começa a servir o ruim. Mas você, esse tempo todo de festa, está mantendo o melhor vinho. Está mantendo o vinho bom. Eu nunca vi algo com tanta qualidade como esse vinho. Igreja de Cristo, preste atenção. Quando Jesus transforma as nossas vidas, Ele transforma para melhor. Ele não faz as coisas piorarem, não. Ele não te dá o pior, não. Ele transforma para melhor. Vinho de alta qualidade. E para a gente terminar, o verso 11 diz assim a palavra. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Perdão, irmãos, eu estou lendo o 12, é o 11. Verso 11 diz assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maravilha, né? Irmãos, diariamente, Jesus Cristo continua transformando nossas vidas. Diariamente, Ele vem moldando nossas vidas, da água para o vinho. Diariamente, Ele vem dando sabor às nossas vidas. E sabe o que tem acontecido com isso? Ele vem manifestando a sua glória. Você viu o que os seus discípulos creram nele? Muitas pessoas que estão em fora e veem um milagre da transformação na sua vida, começam a crer nele também. Muita gente que está lá fora e olha para quem você era e quem você é hoje, começa a crer nele, assim como os discípulos. Olha só que maravilha, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, irmãos, o milagre da transformação acontece diariamente. Todos os dias, Deus está moldando alguma coisa em nós. Todos os dias, Deus está trabalhando em nós. Todos os dias, estamos aprendendo algo com o Espírito Santo. E com isso, muita gente está crendo em Jesus. Através da sua intercessão, como Maria fez, procurou a pessoa certa. Através da sua oração, através do seu cuidado, através de sensibilizar com a situação das pessoas, como Maria fez. Você consegue imaginar isso? Um casal à beira da humilhação. Mas Maria, percebendo o problema, intercede por aquele casal. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a nossa missão. Muita coisa não podemos fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance, como Maria, percebeu o problema, se preocupou com o problema, buscou solução para o problema, intercedeu a quem de fato podia resolver o problema. É a melhor lição que eu vejo nesse texto para a minha vida. O que eu não posso fazer, Deus pode fazer. Porque não há impossíveis para Deus. Não é isso? Foi Jesus quem disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas a nossa parte, nós vamos ter que fazer. Amém, amados? Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai eterno, eu te adoro pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo milagre da transformação que o Senhor tem operado em nossas vidas. Dia após dia, Pai, o Senhor está trabalhando. Dia após dia, Pai, o Senhor está nos limpando. Dia após dia, o Senhor tem colocado um cântico novo em nossa boca, Pai, para te adorar, para te glorificar.
E eu te louvo, ó Pai, pela ação purificadora do teu Espírito. Porque eu estava morto em meus delitos e pecados, mas tu não me deste vida. Tu tiraste meus pés de um charco de lodo, colocaste sobre a rocha firme. E por causa disso, muitos, ó Pai, creram no teu nome. Honra e glória ao teu nome santo. Eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa trabalhar em suas vidas, ó Pai. E que nós possamos ser como Maria, sensíveis à dor do nosso próximo. Sensíveis, ó Pai, identificando os problemas do nosso semelhante. Buscando solução, mas intercedendo a quem de fato pode resolver os problemas. Ensina-nos, ó Pai, conforme a sua bondade e misericórdia. Abençoa o teu povo, a tua igreja, leva-nos em paz e nos dê uma semana abençoada para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amados, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.